Graça e paz, queridos, que o nosso Deus continue nos fortalecendo, nos consolando, nos abençoando nessa manhã linda que Ele nos permite viver. Se você estiver com a sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo de número 6. Livro de Marcos, capítulo de número 6. Gostaria de convidá-lo a ler um pouquinho, explanar um pouquinho nessa manhã, antes de nós celebrarmos a nossa Santa Ceia. Eu queria lhe convidar para dialogarmos um pouquinho mais, e hoje encerramos o nosso mês. Acabamos ontem, é fato, 31 de maio, mas hoje, em função das nossas programações, eu ainda queria desafiá-los a despeito de família um pouquinho. Eu queria relembrá-los, trazer à memória, você que faz algumas anotações, você que tem nos acompanhado talvez nos vídeos no YouTube ou na nossa fanpage da igreja. Ali nós temos o sermão que é pregado aqui de manhã e à noite. E esse mês, tanto eu quanto o pastor Daniel tivemos o privilégio de falar um pouquinho sobre família. No dia 11, que era o dia das mães, eu tive o prazer de pregar sobre uma mãe maravilhosa, em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 19 a versículo 28. Quem esteve, ouviu um pouquinho da minha confissão a despeito da minha própria mãe, como a minha mãe é maravilhosa para mim. À noite, o pastor Daniel falou sobre a família formosa aos olhos de Deus. No dia 18, nós falamos um pouquinho sobre os cuidados e cuidando da família. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, aqueles que não cuidam dos seus, nega a fé e é pior do que o descrente. O pastor Daniel à noite também falou um pouquinho sobre isso, cuidados que devemos ter com a nossa família. E na última semana, dia 25, nós falamos sobre a minha família, lugar de bênção ou maldição. Entramos no texto de Abacuque, de Malaquias melhor, capítulo 4, versículo 6, o último versículo do Antigo Testamento, e ali falamos um pouquinho sobre essa questão de sermos uma bênção dentro da nossa família. E o pastor Daniel, no domingo passado, falou sobre uma família simples, simplificando, olhando para Jesus, simples quanto missão, quanto objetivo, quanto a igreja, e nós também quanto família simples. Enfim, nós tivemos um intensivo aí, dias e mais dias de família, muitos temas que a gente vem ouvindo, e eu entendo que se você de repente nunca teve nesses dias um intensivo sobre família, esse mês você teve várias palavras. Não importa se a sua família é pequena ou grande, se a sua família é da igreja ou não, todos esses conteúdos da palavra de Deus que foram ministradas aqui, elas precisam ser ouvidas por quem pensa em instituir uma família. E essas palavras, elas vão nos ajudar nas nossas lutas, com certeza. Mas a gente precisa ter em mente que algumas famílias poderiam ser diferentes. Conversavam com o pastor Daniel sobre alguns testemunhos nos grupos, e uma das pessoas, inclusive o pastor Daniel compartilhou aqui num dia desses, que poderia ser diferente se eu tivesse ouvido tudo isso. Poderia ser diferente se tivéssemos um intensivo desse há alguns anos atrás, quando eu pensava sobre família, ou quando eu estava vivendo junto da minha família. E eu queria lhe desafiar um pouquinho sobre o livro de Marcos, capítulo 6, para a gente fechar um pouquinho nessa manhã, pelo menos da minha parte, quando família, a partir do versículo de número 30, Marcos capítulo 6, a partir do versículo de número 30. Penso que casamentos talvez poderiam ter sido restaurados e não separados. Casais poderiam ter se perdoar e não se odiar. Filhos poderiam se amar e não ficarem longe uns dos outros, se tivessem ouvido todas essas palavras, talvez. Infelizmente, para alguns não deu tempo, mas para você que está aqui nessa manhã, ainda há tempo de você lutar pela sua família. Ainda há tempo de você considerar essas palavras de Deus sobre a sua família. E esse texto, ele diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Eles relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E Jesus então lhes disse:
vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles tinham nem tempo para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Vou ler de novo o versículo 31, se você puder riscar na sua Bíblia, risca esse texto, esse versículo que diz assim: Jesus lhes disse: vinde repousai um pouco, fiquemos à parte, numa outra linguagem, num lugar deserto, numa outra versão, só nós, porque eles não tinham tempo nem para comer, numa outra versão, não conseguiam parar nem para suas refeições, visto serem numerosos os que iam e vinham, numa outra versão, vendo que estavam extremamente trabalhando. Eu gosto demais desse texto, e olhando para esse texto, a gente consegue perceber que a gente tem aqui, talvez você tenha lido esse texto, mas dali para frente, quando o contexto dele é a primeira multiplicação dos pães. E nesse texto você também encontra nos outros evangelhos, em Mateus, no capítulo 14, em Lucas capítulo 9, em João capítulo 6 e em Marcos, no capítulo 6 também. Porém, só Marcos, antes de falar da multiplicação dos pães, faz a menção desses dois versículos importantes que eu queria que você refletisse um pouquinho nessa manhã a despeito de família. E Marcos faz uma menção desse contexto, e eu queria te fazer compreender um pouquinho disso, que quando ele começa dizendo, voltaram os apóstolos à presença de Jesus, ele está se referindo ao momento anterior que Jesus tinha dado uma missão. Se você olhar um pouquinho para a sua Bíblia, do lado esquerdo ali, no versículo 7 até o versículo 13, nós temos as instruções de Jesus aos 12, onde eles saíram de 2 em 2, falando do Evangelho, pregando o Evangelho de arrependimento para as pessoas, expulsando demônios, enfim, fazendo a missão que eles deveriam fazer. E depois de fazer todo esse trabalho, eles retornam para Jesus. E ao retornar para Jesus, tantos os discípulos, os apóstolos, como as pessoas que estavam ali, estavam extremamente felizes pelo que havia acontecido. Felizes porque tinham passado momentos maravilhosos, falando, ensinando, expulsando demônios, curando, fazendo muitas coisas. E eles estavam extremamente ansiosos em dizer para Jesus, Jesus, olha o que aconteceu com a gente. E quando falaram tudo isso, Jesus sentiu que eles estavam extremamente cheios de demanda, cheios de atividades. E aí Jesus no versículo 31 diz para eles, ótimo que vocês fizeram, mas agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repousar um pouquinho, nós vamos descansar, nós vamos parar um pouquinho. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos nesse texto, sobre a nossa família. Esse texto nos ensina algumas coisas importantes, eu queria desafiar os irmãos, e a primeira consideração que esse texto nos traz, é que a família requer esforço hoje. Vou repetir, a família requer sempre um esforço hoje. Quando a gente olha para o texto de Jesus, o trabalho dos discípulos intenso, muita demanda, muita gente para ser feito, eles relatam, eles falam da missão, eles conversam, e eles voltam cheios de entusiasmo, como já falávamos. E aqui no versículo 31, Jesus usa uma hipérbole, ou malchese, onde ele tem uma expressão de exagero. Vocês não têm tempo nem de comer, em função do trabalho que vocês fizeram. E eu acho isso interessante porque o ministério de Jesus, ele nunca escondeu para ninguém que o trabalho com ele não ia ser fácil. Se você olhar um pouquinho para a Bíblia, no capítulo 16 do livro de João, no versículo 33, ele diz, no mundo vocês terão tribulações, vocês vão ter dificuldades, numa outra versão, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, vocês vão passar por momentos difíceis da vida. Jesus já alertando, não vai ser fácil. Se você olhar um pouquinho mais para frente, no capítulo 8 de Mateus, no versículo de número 18 ao 22, Jesus vai falando um pouquinho sobre o preço de segui-lo, e ele diz, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde
repousar a sua cabeça, ou seja, eu não tenho nem onde descansar, vocês querem me seguir mesmo? Vocês querem estar comigo? E lá no capítulo 10, no versículo de número 16 até o versículo 42, Jesus preparando os discípulos para as dificuldades. E eu acho esse texto maravilhoso. Se você puder abrir nesse texto, João capítulo 10, a partir do versículo 16, uma narrativa muito linda de Jesus sobre as dificuldades que as pessoas, que os discípulos, que os apóstolos e que nós enfrentaríamos diante dessa posição: eu vou seguir a Jesus. No versículo de número 16, começando o texto, no capítulo 10 de Mateus, Jesus já começa dizendo para os discípulos: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Ou seja, não é um lugar fácil, difícil. Já no versículo 22, veja comigo aí, ele diz que vocês seriam odiados por causa do meu nome. Ou seja, vocês vão ter conflitos, inclusive pessoais, de relacionamento, ódio. Descendo um pouquinho mais no versículo 34, Jesus dizendo: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Ou seja, algum momento vocês vão ter conflitos dos quais vocês acharam que não iam ter, mas infelizmente vocês vão passar por dificuldades. No versículo 38, ele vai finalizar toda essa proposta de esforço, de trabalho, de dificuldade que os discípulos teriam, dizendo: aquele que não tomar a tua cruz, não pode me seguir. E a gente olhando para esse texto, a gente percebe quão grande esforço os discípulos apóstolos deveriam fazer para seguir Jesus. E na família, meu irmão, não é diferente. A nossa família, não importa se a sua família tem um filho, tem 2 filhos, 3 filhos ou não tem filho, toda a família exige um esforço, exige um trabalho, como nós ouvimos domingo passado, exige um sacrifício. Exige eu e você abrirmos mão de alguma coisa em função de nos esforçarmos a nossa família. E os problemas às vezes são diferentes, e eu ouço algumas pessoas dizerem para mim: Isaías, mas a minha família tem problemas que você não imagina. Não existe família que tem problema pior que o meu. Eu tenho que concordar em parte e dizer: é verdade, não tem família que tem problema pior que o seu. Porque os seus problemas são os seus problemas. Os seus problemas são os problemas da sua família. E os meus problemas são os problemas da minha família. Para você os seus problemas são horríveis. Para mim são simples. Ao mesmo tempo que para mim os meus problemas são horríveis, talvez para você os meus são simples. Não importando se a família ou se o problema é simples ou não, o fato é que para a gente ter sucesso na família, nós precisamos de trabalho, nós precisamos nos esforçar. E eu recordo uma frase que eu ouvi há uns 15 anos atrás, e sempre me recordo dela e escrevo às vezes, dizendo que o sucesso só vem antes do trabalho, no dicionário. O sucesso só vem antes do trabalho, no dicionário. Não tem como ter uma família de sucesso se você não se esforçar. Não tem como você recolher, ou no caso, colher ali das suas semeaduras, algo maravilhoso para a sua e para a minha família, se você não trabalhar. E às vezes nós ficamos orando, correndo atrás, orando, e não fazemos nada, e falamos: Senhor, a minha família não desenvolve. E diante disso eu queria lhe dar uma dica. A primeira para você se esforçar sobre a família é: transforme tudo o que você aprendeu em atitude. Transforme tudo aquilo que você ouviu esses dias em atitude. Porque a gente ouve, a gente sabe, a gente ouve sobre palavras sobre pais e filhos, ouvimos sobre palavra de perdão, palavras de cuidado, de amor, de bênção, de carinho, de atenção. Ouvimos esse mês inteiro sobre isso, mas a pergunta que eu queria fazer para você, e é o que me entristece, é que às vezes nós estamos nos enchendo de informações, mas nada de atitude. E eu até falei com os meninos esses dias no grupo pequeno, sexta-feira, na casa do Paulo e da Carol. Eu não queria que as nossas falas e os nossos diálogos entre amigos e irmãos fosse igual, perdão, alguns aí que são professores, aula de química. Várias vezes os alunos de química dizem: para que eu vou usar isso? Onde no meu trabalho eu vou usar tabela periódica? E a gente fica naquele: para que eu vou usar? Então não estuda, não vive na sensação de que nunca vou usar isso na minha vida.
com o que você ouviu sobre família, meu irmão, não é a mesma coisa. Talvez você possa não usar alguma coisa da química, mas estude para passar e estude porque uma hora você vai usar. Guarde isso, seu professor sempre vai te dizer isso. E eu concordo com eles. Mas com relação à família, não dá para a gente só ouvir e não usar. Senão nós vamos ser chamados pelo próprio Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E eu queria lhe fazer uma pergunta: o que você aprendeu desde o primeiro dia das mães, desde os nossos inícios de palavras sobre família? O que você já praticou? O que mudou na sua família nesse mês de maio? Ou você está esperando chegar em julho, em Natal, ou no outro mês de maio do ano que vem, para a gente trazer à memória algumas palavras de novo, e você fala: poxa, eu já ouvi isso em algum lugar, em algum momento, mas eu não vivi. Por isso, meu querido, eu queria desafiar você, assim como os discípulos foram desafiados por Jesus. É fato que temos que trabalhar, é fato que família dá trabalho, o dia todo dia, é verdade. Mas mais do que trabalho, uma das formas de você amenizar um pouquinho o trabalho é você fazer valer aquilo que você está ouvindo. E eu queria desafiar você sobre isso. Você tem praticado o que nós estamos, à luz da palavra, aprendendo esses dias? Você tem amado a sua família? Você tem cuidado da sua família? Nos adolescentes, dia de quarta-feira, nós temos dado tarefa para eles. E a última tarefa que eu disse para eles é fazer alguma coisa com os pais. E me entristece às vezes quando eu vou tomar nota. E aí, conseguiram fazer? E os adolescentes dizem: eu não consegui porque eu não tive tempo. Me entristece isso. Em saber que alguns de nós, quanto família, não está vivendo ou não estão fazendo valer aquilo que nós estamos aprendendo. Me entristece não porque você não é obediente, nada disso. Me entristece porque você não está entendendo que tudo isso é uma declaração de Deus a despeito da sua família, dizendo: a sua família é um projeto que eu criei e nós precisamos cuidar dela, e você precisa fazer a sua parte. A segunda consideração que eu queria tirar desse texto para nós pensarmos nessa manhã é que, da mesma forma que a família requer esforço, família também requer tempo. Além de requerer esforço da minha vida e de quem faz parte da família, ela também requer muito tempo. E no texto que nós estamos olhando aqui, Jesus, olhando para toda essa situação, todo o tempo que eles estavam ali na demanda do trabalho, de expulsar demônios, de curar pessoas, Jesus fala para eles não assim: vocês fizeram, agora vocês vão pegar a segunda fase. A segunda fase é: não se preocupem, tem muito mais trabalho. Jesus poderia dizer isso para eles, né? Isso foi a sua primeira fase. Vocês estão cansados? Não me venham com canseira, porque tem muito mais. Vocês só fizeram a primeira fase. Jesus não fala isso. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês trabalharam, agora vem aqui, nós vamos repousar, nós vamos descansar, nós vamos ter um tempo para nós. E com relação à família, meu querido, Jesus aprendia isso, ensinava isso e entendia que quem quer fazer muito por um longo tempo, precisa ter tempo para se retirar. Quem quer fazer muito por longo tempo, de qualidade inclusive, precisa se retirar por pouco tempo inclusive, para descansar. E Jesus vinha vivendo o princípio de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, nós temos o próprio Deus, no sétimo dia o que Ele fez? Deus precisa descansar? Você acha que Deus precisa descansar? Deus não precisa descansar, mas Ele o fez para ensinar a mim e a você que nós precisamos descansar, que nós precisamos ter tempo para fazer isso. E quando eu olho para a família, às vezes eu percebo que nós, infelizmente, quanto família, não temos tido tempo para descansar junto da família. Ouvi essa semana uma pessoa dizendo: quando eu quero descansar, eu chego em casa, descanso, me retiro, me isolo de tudo, inclusive dos meus familiares, para eu descansar. Aí eu até perguntei: e quando você descansa com a sua família? Aí ele falou para mim: quando a gente viaja nas férias. Ele não percebeu, mas ele disse para mim: uma vez por ano eu descanso com a minha família. Suficiente? E eu queria lhe chamar a atenção sobre uma consideração muito básica. Meu querido,
tempo é questão de prioridade. Tempo é questão de prioridade. Se você não tem tempo, se você fala, e como todos nós falamos às vezes, mas o dia está cada vez mais curto. Não está, meu irmão, é 24 horas para todo mundo. Mas ele tem tempo e eu não tenho. Por quê? Porque ele tem 27 horas. Não é, você tem 24, ele tem 24. A única diferença, e o que faz a diferença, é a questão da prioridade que eu tenho e que você tem. Se minha prioridade é a minha família, é para ela que eu vou canalizar as ações e as reações. Se não, não é. E se você não tem tido tempo para a sua família, você precisa rever as suas prioridades. E aí eu queria desafiar você, para a gente partir para o terceiro e último diálogo dessa manhã, é que uma vez eu ouvi uma pessoa falando, mas eu tenho pouco tempo com a minha família, mas o pouquinho tempo que eu tenho é de qualidade. E eu queria lhe fazer pensar um pouquinho sobre isso. Será que tempo de qualidade não tem a ver com tempo de quantidade? Quando morei na Bolívia, um dos pastores nos levaram lá para comer a comida boliviana. E a comida boliviana é muito interessante, ela vem por porções assim. Primeiro tem a entrada, depois o outro e o outro. E eu fui no restaurante boliviano, Unicórnio chamava ali o restaurante, em Cochabamba. E fomos comer, aí o garçom chegou e trouxe a entrada. A entrada era um caldo com dois pãezinhos, pequenininho assim, bisnaguinha mesmo, um pouquinho menor até. E um caldo. Eu não sou muito fã de molhar assim, aí o que eu fiz? Tomei o caldo e comi o pão, né? A ideia era fazer assim, mas eu não estava com muita fome, comi os dois separadamente. Já vem o prato principal, aí veio o prato principal, um prato grande assim, com um bife bonito assim, do lado, uma porçãozinha de arroz, mais ou menos assim, menor do que essa que a gente tem em Cumbuca, sabe, que vem nesses restaurantes que a gente serve assim, prato feito, menor que aquilo lá, 3 ervilhas e 2 pedacinhos de queijo enrolado. É verdade, gente, vocês não entendem, eu contei, 3 ervilhas, e eu comi as ervilhas assim, uma, né, a outra e a outra. Peguei os 2 queijos, estava enroladinho, comi os 2 queijos rapidinho, comi um pouco do arroz ali e a carne. Aí eu perguntei para o pastor, e que hora que vem a comida de verdade? Aí ele falou, não, mas era essa. Eu falei, como assim? Isso é o melhor que a gente come? Eu falei, é. E agora? Eu falei, agora vem a sobremesa. Aí veio a sobremesa, uma bola de sorvete. Aí eu olhei do lado e falei, Jesus, eu estou com fome. Eu não me satisfiz. Tudo bem que é de qualidade, mas eu continuo com fome. E aí eu olhei para o lado, tinha um sorvete, uma pessoa comendo um sorvete. Gente, sem brincadeira, a refeição naquele dia foi em 98 que eu estava na Bolívia. A refeição custava naquela época R$16. Aquele prato, era muito caro, como se hoje tivesse 80, 100 reais, é muito caro na época. O sorvete que aquele irmão estava comendo, que eu olhei do lado, era um sorvete grande numa taça, tinha salada de fruta, 8 bolas de sorvete. E eu sou apaixonado por sorvete, gente. Aí eu olhei, eu falei, eu quero aquilo lá para eu sobremesa e almoço. Aí eu pedi o sorvete. Sabe quanto custava o sorvete? R$21. Mais caro que a comida. Mas depois que eu comi o sorvete todo, eu falei, agora eu estou satisfeito. Aí eu almocei completamente. O que eu estou querendo lhe ajudar nessa história, simplesmente é te dizer, meu irmão, nem sempre tempo de qualidade deve estar desassociado com quantidade. Normalmente as duas coisas vêm junto, porque se eu quero ter qualidade, eu quero passar mais tempo, porque está muito gostoso. E eu vou passando mais tempo, mais tempo, mais tempo com os meus. E eu queria desafiar vocês, Jesus fala aqui, o tempo vocês vão sair um pouquinho à parte, num lugar deserto, ou seja, só vocês e mais ninguém. E a pergunta que eu quero lhe fazer é essa: você tem programado férias com seus familiares? Só vocês? Tempo de qualidade só para vocês? Maridos, leva sua esposa para sair, mas só vocês, mais ninguém. Deixa celular em casa, deixa tudo, só vocês. Filhos, levem os filhos para passear, só vocês, mais ninguém. E eu quero concluir dizendo que Jesus chama os discípulos para trazer, para repousar, porque ele entendia uma coisa muito simples: família precisa também de renovo. Família precisa de renovo. Eu, quanto marido, preciso de vez em quando me renovar para aguentar minha esposa, porque minha esposa não é fácil. A minha esposa, hora ou outra, precisa parar, descansar e se renovar para aguentar o Isaías, porque o Isaías também não é fácil.
Todos nós precisamos de um repouso, de um renovo, para continuar lutando, para continuar amando, para continuar lembrando disso. E esse renovo, às vezes, se você não para, Deus te para. Se você não dá um stop na tua vida, Deus fala, eu cuido de você, então eu vou te estopar. Desculpa a brincadeira, eu vou parar você. Foi isso que Deus fez comigo sexta-feira. Fiquei doente. Fui para o médico, minha esposa estava viajando, não estava comigo, e eu não querendo alarmá-la, tive a ajuda de vários aqui, né, que ficavam ligando, Isaías, vão para o hospital e tal. Mas eu fui para o hospital, e lá em Botucatu, acabei indo num doutor Craveiro, um grande amigo nosso. Ele disse uma frase que eu anotei, e eu gosto muito dele, é um grande amigo, eu jogava bola junto em Botucatu. Ele disse para mim, você precisa se cuidar, para você ter capacidade de cuidar dos seus e da sua família. Pastor Daniel já deve ter ouvido isso, né? A gente precisa se cuidar para tentar cuidar da igreja. E eu trago isso para mim não quanto obreiro, mas acima de tudo quanto homem, quanto família. E desafio você, você tem se cuidado da sua saúde? Você tem tido tempo para cuidar de você, das suas limitações quanto saúde, quanto dificuldade? A gente está ficando velho, está ficando isso, mas você tem cuidado de você, porque se você não cuidar de você, meu irmão, você não vai ver sua família. Você não vai ver os filhos dos teus filhos. E a gente não tem parado, porque a gente não tem tempo, mas a gente precisa ter tempo. E quando parar, renove as forças para você cuidar da sua família. E por último, o Salmo 128, e eu queria finalizá-lo, lendo esse texto para os irmãos, só para a gente guardar. Diz assim, do trabalho das tuas mãos comerás e feliz serás e tudo te irá bem. Versículo 2, versículo 3, tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira, e a roda da tua mesa. E como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Você não quer ver os teus netos, pai, mãe? Cuida de você, cuida da tua família, cuida do tempo, repouse, restaure, e você vai ver que Deus vai te dar qualidade de vida que vale a pena ser vivida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e vamos nos preparar para a gente celebrar a ceia do Senhor nesse instante.